Bom dia, pessoal. Vamos continuar com o cálculo de centroide de área, né? E vamos determinar o centroide dessa figura aqui, que é o quadrante de um círculo. Como a gente sabe, o centroide é um ponto que equilibra geometricamente uma figura. Logo, o centroide deve estar sempre ao longo de um eixo de simetria. Se a área tiver um eixo de simetria, então o centroide deve estar ao longo desse eixo de simetria. Como esse caso aqui, né? Você tem que essa figura ela é simétrica em relação a esse eixo, né? É evidente. Esse eixo aqui ele corta essa figura em duas áreas iguais. Logo, o centroide deve ser um ponto que esteja aí ao longo desse eixo, em qualquer ponto desse eixo, né? Por exemplo, esse ponto aqui. E essa vai ser a coordenada x do centroide da figura. E é evidente que a coordenada y deve ser igual à coordenada x, né? Por simetria. Essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui. Logo, basta você determinar a coordenada x do centroide e você vai ter a coordenada y, né? Elas são iguais. Reparem um detalhe aqui, né? Aqui o centroide, a coordenada do centroide é um traço, se indica com um traço em cima. E esse aqui é a coordenada x do centroide do elemento de área, que se indica com uma tilde em cima, né? A gente vai ver agora qual é a diferença entre essas duas coisas. Bom, como eu falei no vídeo anterior, você tem que escolher algum elemento de área, dA, que em geral é dx dy. Então você vai ter uma integral dupla aí, né? Uma integral em duas variáveis. Você tem dois diferenciais aí. Mas a gente pode simplificar o problema. A gente pode levar esse problema a uma integral simples, a uma integral que não seja uma integral dupla, tenha apenas uma variável, da seguinte forma. E é aproveitando o fato de que essa curva aqui, abaixo dessa curva essa área está definida, mas essa curva aqui ela relaciona as coordenadas x e y. Significa que x e y elas estão conectadas por alguma relação funcional. Logo você pode só integrar numa delas que você vai ter a outra também integrada, né? Qual é a relação funcional entre essas duas variáveis? Bom, esses pontos aqui todos estão à mesma distância do centro, que é a distância R, que é o raio desse quadrante, né? Que seria um arco, um quarto do quadrante de uma circunferência. E a gente sabe que esses pontos satisfazem a equação da circunferência. Logo, você tem uma conexão através das variáveis x e y, através dessa equação, né? Por exemplo, você pode escrever y em função de x da seguinte forma. Ok? Isso permite que você pode simplificar o problema da seguinte forma. Você pode escolher um elemento de área dessa forma aqui. Ok? Ou seja, esse elemento de área vai ter exatamente a altura da variável y. Esse elemento de área é um retângulo que tem altura y e largura dx. Logo, seu elemento de área, que seria esse aqui, dA, igual a y dx. É a área desse retângulo. É a altura pela base, né? Y dx. Então vamos colocar isso aqui. Como fica essa integral? Fica integral. Esse aqui é a coordenada x do centroide do elemento de área. Esse aqui é esse elemento de área. É um retângulo. O centroide de um retângulo sempre está no centro do retângulo. Logo, o centroide desse elemento de área vai estar aqui, exatamente no centro. A coordenada x do centroide do elemento de área seria a coordenada x desse ponto. Essa distância aqui. A coordenada x do centroide do elemento da área é a própria coordenada x, né? Ok? Logo fica x aqui. Aqui fica y dx, que é o elemento de área. Aqui sobre a integral de y dx. Desculpem. Y dx. E como você está integrando em x, você tem que integrar no intervalo em que essa variável varia. E x varia de 0 a r, então seria de 0 a r aqui, de 0 a r aqui.
Agora, para você integrar isso aqui, você tem que transformar todo esse integrando em uma função de x, porque você está integrando em x. Mas é fácil porque esse y tem essa expressão, logo fica integral de 0 a r de x raiz quadrada de r quadrado x quadrado de x. Tá? E aqui embaixo, essa é a área, né? Se você integrar o elemento de área em todo o intervalo em que essas variáveis variam, você vai ter a área dessa figura. E a área dessa figura é 1/4 da área de um círculo. A área do círculo é πr quadrado. Tá? Um círculo de raio R é πr quadrado sobre 4. Ok? E agora você só teria que resolver essa integral. É fácil provar que a coordenada x do centroide seria igual a 4r sobre 3π. Tá? Que por simetria coincide com a coordenada y do centroide. E essa seria a coordenada do centroide de um quadrante de círculo. Ou seja, é um ponto que está a 4r sobre 3π. É mais ou menos o seguinte, 3π é aproximadamente 9, logo você tem 4/9 aqui de r. 4/9 é aproximadamente 0,4, então seria aqui mais ou menos está a metade, seria por aqui, esse ponto estaria por aqui. Tá, mais ou menos por aqui. Mas vamos supor que a gente quer determinar o centroide dessa figura, em lugar de resolvendo pela coordenada x do centroide pela coordenada y. Você deve chegar ao mesmo resultado. Mas a ideia seria a seguinte: vamos supor que você esteja interessado em determinar a coordenada y do centroide. Aqui você teria... Tá? Então, seu elemento de área seria aquele elemento de área. Tá? Que tem altura y e largura dx. Seu elemento de área continua sendo y dx, porque é a área desse retângulo aqui, que tem altura y e tem largura dx. Logo aqui seria y, e aqui seria a coordenada y do elemento de área, né? Como ficaria isso aqui? Como fica a coordenada y do elemento de área? Ou seja, a coordenada y do centroide do elemento de área. O elemento de área é esse retângulo, esse é o centroide desse retângulo, mas reparem que a coordenada y é essa distância aqui, né? Logo, essa aqui é a coordenada y, que é igual a essa altura sobre 2. Tá? Logo aqui seria y sobre 2, y dx. Certo? Então reparem, você tem aqui y quadrado sobre 2, mas y quadrado, olha, y quadrado é r quadrado menos x quadrado. Logo, como fica a sua integral de 0 a r? Fica r quadrado menos x quadrado sobre 2 dx. Tá? Tá? E vou deixar para vocês provarem que essa integral conduz ao mesmo resultado, né? Porque a coordenada x do centroide dessa figura coincide com a coordenada y. Então reparem que você pode determinar a coordenada x dessa figura, do centroide dessa figura, ou a coordenada y, mas nos dois casos você pode integrar na variável x. Então até o próximo vídeo, ok?